Hoje vamos falar com o Duarte Belo e vamos caminhar com ele pela fotografia e pela paisagem, possivelmente. Vamos ver o que é que dá esta conversa. Sim, vamos a isso. E muito obrigado por esta oportunidade de conversarmos sobre fotografia. Podemos começar pelo princípio. Quando é que te surgiu o interesse pela fotografia? Eu comecei a fotografar em 1982, em Vila do Conde, tinha 14 anos na altura, com uma câmara que era da minha mãe, uma Voigtlander, e ali nas praias de Vila do Conde. Nessa altura já tinha uma grande curiosidade pela fotografia e foi assim que comecei, de uma forma muito experimental, sem saber praticamente nada de fotografia. E na praia o que é que fotografavas? A areia, as pessoas, o mar? As pessoas não, era mais o mar, as rochas. Sim. E a paisagem marítima daquela zona. E era a preto e branco ou a cor? O primeiro voo foi a preto e branco. Não, o primeiro foi a cores. Foi a cores. Negativos a cores. Ok. E depois, como é que continuaste na fotografia? Depois sempre mantive o interesse e desde essa altura nunca mais parei. Mas como amador? Eras amador? Gostavas? Sim. Fotografando nas férias, no lazer? Ou... Exato, sim. Era isso, sim. Sempre que tinha uma oportunidade. Depois ia lendo coisas. Na altura a bibliografia era muito escassa sobre fotografia, não havia a internet como a conhecemos hoje. Sim. Ia-me informando, aprendendo técnicas, sempre por minha iniciativa. E fui fazendo assim. Interessava muito a paisagem, a arquitetura, a questão do território, essas coisas. E tinhas acesso a revistas? A revistas não. Não. Portanto, aí estiveste em Vila do Conde até que ano? Não, Vila do Conde ia de férias. Ias de férias. Eu vivia aqui no Montabrão, em casa dos meus pais. Okay. E o ambiente, conheceste o ambiente fotográfico em Lisboa? Nessa altura não. Não, isso era muito novo e era mesmo, estava completamente isolado, quase. Só mais tarde, quando entrei na faculdade e assim, comecei de facto a ter muito mais contactos. Fizeste o curso de arquitetura na faculdade? Arquitetura, sim. Em qual é que foi a faculdade? Comecei a estudar na FAUP, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Estudei lá 3 anos e depois pedi transferência para Lisboa e acabei em Lisboa o curso. Okay. E depois ainda trabalhei como arquiteto até o ano 2000 e só depois dessa data é que fiquei completamente entregue à fotografia. E no Porto conheceste o meio fotográfico, outros fotógrafos? Poucos. Lojas de fotografia? Lojas sim, porque tinha lá, era o Fraga na altura. Pouca coisa. Eu sempre fui muito focado no registro. Para mim a fotografia era uma ferramenta e continua a ser de alguma forma para comunicar sobre a paisagem, a arquitetura e então foi assim que iniciei e mantive na fotografia. Ok. E as máquinas eram para ti importantes para esse registro? Qualquer máquina servia? Ou eram importantes. Eram importantes? Eram. Qual era essa relação que tinhas com as máquinas? É assim, eu tinha uma grande sedução pela Leica, no pequeno formato, no 35mm, e pela Hasselblad no 6.6. Comecei pelo 35mm com a tal Voigtlander da minha mãe, que é uma câmara muito razoável. Sim. E depois, creio que foi no início dos anos 90, comprei uma... antes disso comprei uma Nikon FA2. Sim. Nos anos 80, 86 talvez, e usei ainda durante bastantes anos, e depois em 93, no outro comprei uma Leica M6 e estava convencido que tinha comprado uma câmara para o resto da vida, até o digital alterar completamente o paradigma das câmaras fotográficas, em que passaram a ser computadores com dispositivo óptico e então nesse sentido desatualizavam-se rapidamente, e depois pouco depois também comprei uma Hasselblad para o 6.6, tinha começado no 6.6 com uma Rolleiflex, comprada em segunda mão, e também gostava muito dela, e foi assim, as câmaras de facto eram importantes, procurava ter sempre, coisas que achasse muito boas, para não me limitarem às opções. Portanto, e objetivas boas, com boas aberturas? Sim, a luminosidade nunca me preocupou muito das aberturas, porque isso fazia disparar o preço e eu nunca tive grandes recursos. Okay.
mas usava sempre as objetivas das marcas e que eram de ótima qualidade. No caso do Leica e da Hasselblad eram assim o topo, não é? E, portanto, nunca, mesmo em Lisboa, quando começaste, nunca te relacionaste muito com o ambiente fotográfico? Sei lá, os clubes, associações, galerias, outros fotógrafos? Cheguei a ter uma galeria, mas era uma galeria de arte, não tanto de fotografia, que era a Pedro e o Lobo, desde o início, mas que não durou muito tempo, a galeria, e depois dediquei muito, sobretudo à edição, nessa minha fase inicial. Interessava muito os livros, talvez por questões familiares, por ter crescido numa casa forrada a livros e a questão do meu pai, da poesia. De maneira que os livros para mim sempre foram uma sedução muito grande e depois era algo que perdurava no tempo. As exposições estavam ali 1, 2 meses e depois desapareciam e os livros ficavam. Mas visitavas exposições de fotografia? Sim. Ias ver exposições de fotografia regularmente? Okay. Na altura não havia assim muita oferta, mas hoje há muito mais, mas ia ver, sim. E lembras-te da primeira exposição de fotografia que tivesse entusiasmado ou que retenhas na memória? Isso, confesso, tenho dificuldade. Nunca tinha pensado nisso. Mas... Sempre da paisagem, lembro-me de uma do Calvé, em 80 e tal, na Gulbenkian, da paisagem alentejana. Eu vi essa exposição, sim. Eu conheci o Nuno Calvé, deu-me uma ajudinha. Ele era conhecido da minha família e a primeira vez que assisti à revelação de filme e de impressão de fotografias foi com ele. Sim. É curioso. E ele fazia, de facto, eu lembro perfeitamente dessa exposição e gostei muito na altura. De algum modo, é mais ou menos nessa altura, por esses anos, que as galerias começam a expor fotografia. Sim, não é? o Módulo da Éter, por exemplo, sim. a Módulo, a diferença. A Módulo com uma exposição nessa altura da coleção da Agathe Gaillard, aquela galerista de Paris, também, não é? Sim. Portanto, é nesses anos que começa esta divulgação da fotografia em galerias e em livros também. Sim. Pois, os livros também eram relativamente raros. Portanto, e tu, nesta altura, interessa-te mais os livros e começas a tentar editar o teu trabalho em livros. Qual é que foi o primeiro livro que fizeste? O primeiro foi um catálogo, não foi um livro, de uma exposição na tal Galeria Pedro e o Lobo, de 1990. Depois livro, talvez tenha sido um que fiz sobre Orlando Ribeiro e fiz depois um conjunto grande de 14 livros que foi o Portugal, o Sabor da Terra, com o José Matoso e a Suzana Davot, um historiador e uma geógrafa. E depois fui-me ligando às questões do documentalismo do território, no fundo, da interpretação da paisagem portuguesa, da leitura do tempo, do que fica do tempo na paisagem, na arquitetura. Isso interessou-me sempre muito e continua a interessar. E foi assim que comecei com os projetos editoriais. Portanto, foste tornando, digamos, quase um geógrafo e geólogo, não é? Quer dizer, foste aprendendo sobre o território e foste tornando especialista dessa área, e a fotografia foi perdendo terreno enquanto interesse ou especialidade, tornou-se um mero utensílio ou conviveu sempre bem com isso? Era um bocadinho as duas coisas. Eu acho que interessa muito a questão documental, mais do que até a questão artística, mas eu acho que eu não faço distinção entre o documentalismo e a arte. Para mim são formas de expressão, podem ter objetivos diferentes, mas são formas de manifestação de conhecimento humano, interpretação da realidade. E nesse sentido, sim, a fotografia para mim é uma ferramenta de trabalho, como eu costumo dizer, como um par de botas que me ajuda a percorrer as paisagens. No fundo, o que me interessa é dar conta da experiência de habitar uma determinada circunstância, uma paisagem, um lugar, arquitetura, o que for, e tentar verter essa experiência em comunicação para partilhar com outras pessoas e assim ir construindo conhecimento sobre a realidade.
comparando hoje, falando agora de fotografia, a questão técnica, hoje quando vens de uma viagem, pode ser um dia, costumas fazer saídas de um dia. Sim, ainda ontem passei o dia a fotografar. No digital, qual é o processo? Chegas, descarregas, conta o processo que tens hoje com o digital. Quando chego de uma viagem ou de uma campanha qualquer, descarrego as fotografias e depois arquivo-as, altero o número do fecheiro sempre, para não haver repetições, e arquivo-as e depois faço uma seleção, geralmente é 1/4 das fotografias que faço, aproximadamente, que edito, faço uma edição rápida e fico com essas fotografias disponíveis para qualquer trabalho. Se estiver logo na altura, eu não gosto muito de deixar acumular, porque às vezes gosto de fotografar coisas sem um objetivo muito preciso, mas depois deixo acumular, fico com 60, 70 mil fotografias às tantas, e depois escolher a partir de um universo tão grande é difícil. De maneira que sempre que posso, faço uma seleção, edito, guardo em TIFF, guardo em JPEG de alta resolução e JPEG com 1920 pixels para consulta rápida e para partilhar, e é esse o método, sim. E disseste que alteras o nome do fecheiro em todas? Sim, sim. Isso é um trabalhão? Não, tens há ferramentas que o fazem automaticamente. Sim. Está bem. Para seguir a numeração do teu arquivo, não é? Que vai é um código alfanumérico, no caso, que tem 2 letras e 7 algarismos, e é uma numeração contínua. Que é o DB, começa em DB, Duarte DG. DG. Ok. O meu arquivo tem 8 braços. E são 6 de fotografia analógica, 2 de digital, e neste momento só tenho um ativo, que é esse DG, que vai 1.300.000 e qualquer coisa. Portanto, e agora voltamos ao tempo da fotografia química, quando ias fotografar com a Leica ou com a Nikon, quando vinhas ao fim de um dia, o que é que fazias? Isso, não é? Portanto, já agora, desculpa interromper, no digital, quanto tempo é que demoras a editar um dia, a arquivar um dia de trabalho? Isso é muito mais rápido. Sim, mas que é 1 hora, 2? Sim, conforme a quantidade. Depois tenho que pôr aquilo tudo por ordem que foram feitas. Muitas vezes são vários cartões e tenho que ter essa preocupação de estar tudo ordenado. Mas é rápido, sim, num dia trato tudo. E no tempo da fotografia química, qual é que era o processo a seguir? Fazia muito menos fotografias e levava muito mais tempo. Eu revelava os rolos, eu usava muito o preto e branco, foi quase sempre o preto e branco, fiz ao todo pouco mais de 5.000 filmes, 2.000 de 6.6, 3.000 de 35mm. Desculpa, era Kodak, Ilford? Era Kodak, era o T-Max 400. Sim. Portanto, chegava e revelava os filmes, e depois fazia provas de contacto, e depois, em função de ter do tipo de trabalho, fazia também provas em 9:12, sensivelmente. Era o 18-24 cortado em 4, e ampliava. Tenho ali uns milhares de fotografias impressas. Portanto, revelavas o filme quando chegavas, portanto, suponho que à noite? Sim, era quase sempre à noite. Sempre à noite. E depois ficava a secar? Sim. Para o dia seguinte? Era. Depois, no dia seguinte, de manhã ou à tarde, fazias contactos. Sim. E depois aí é que podias fazer algumas provas. Depois a partir dos contactos fazia seleção de fotografias, tomava nota dos números nos cadernos que tenho, e depois, com esses cadernos, ampliava as fotografias em função do projeto. Okay. Portanto, era um processo que, no mínimo, demoraria 24 horas, não é? Pós-produção, e que hoje se faz numa ou 2 horas. Sim, sim. Isso é uma vantagem? Vês isso como uma vantagem? Não é? Uma enorme vantagem, sem dúvida nenhuma. Okay. Porque eu não sou fundamentalista do processo analógico, nem... A mim o que me interessa é depois o produto final e, sobretudo, aquilo que se comunica com o trabalho. E a mim também me interessa... Eu, embora tenha começado com um interesse maior pelas edições, neste momento também me interessa muito as exposições como quase ato performativo da representação do trabalho, e interessa muito o processo, expor a complexidade, mais do que fotografias como se fossem obras de arte que estão isoladas numa parede, mas expor muitas fotografias. Eu fiz uma exposição no Arco, por exemplo, em 2019, que se chamou Fuga.
fazeres de unidade para a gênese de um atlas, e tinha na parede 12.600 fotografias nos mais variados formatos, eram todas relativamente pequenas, mas gosto de expor assim coisas diferentes, não é? E a reação das pessoas, dos visitantes, quem vai ver as tuas exposições, como é que reages? Eu acho que reage muito bem. Sim. Por exemplo, nesta, que foi esta fuga, que foi a primeira no Arco, no antigo Mercado de Xabregas, em Lisboa, as pessoas, quando entravam na sala, ficavam assim um bocadinho hesitantes, o que é isto? Mas depois aproximavam-se e começavam a seguir, a ver fotografias, e aquilo todas estavam legendadas com o local, data, e depois tinha o código, por graça, o número do arquivo da fotografia, a cota. E depois começavam a apanhar linhas de sentido que elas próprias construíam na exposição, e isso para mim era muito gratificante, era aquilo que eu gostava de facto que acontecesse, é cada pessoa interpretar a exposição à sua maneira, não dava para ver todas as fotografias, mas também não se perdiam e conseguiam ver, encontrar sentido naquilo. A exposição tinha uma estrutura, e depois havia inclusive pessoas que iam mais que uma vez justamente para procurar outras coisas. Perceber o conjunto. E fiz Alguma das imagens, até lembro, uma das imagens eram as tuas botas de caminheiro. Sim. Eu depois gosto, além da paisagem, gosto de fotografar estes objetos do cotidiano relacionados com a prática, com este ofício de fotografia e do documentalismo. As botas, às vezes a camisola, a tenda. Depois gosto, muitas vezes eu durmo no campo, fotografo a tenda montada e o próprio carro em que ando, em contextos assim de isolamento, e o material que levo para o campo, enfim, tudo. Eu gosto de fotografar as câmaras fotográficas, que depois fui conservando, nunca tive necessidade de me desfazer delas, e gosto de ter uma pequena secção museológica, e volta e meia fotografo-as, e depois tudo isso é uma espécie de representação do universo em que me movo. Em que digamos que é um documentário em andamento. Sim. Está sempre a ser acrescentado, mas está sempre vivo, não é? Desde o princípio, não é? Sim. Portanto, mais que um arquivo, a ideia que me dá é de um documentário, como se estivéssemos num cinema e vamos vendo novas peças a ser acrescentadas, mas ele continua sempre vivo, não é? As peças do passado não ficaram mortas, continuam a atuar hoje em dia. Essa exposição no Arco foi realmente bastante interessante. Tenho uma outra questão, porque tu, de algum modo, não é desvalorizas, mas um pouco não te preocupas muito, parece, com a fotografia, ou com as máquinas, ou com a técnica, porque a tua preocupação é documentar a paisagem ou os percursos que fazes. Digamos que tu és um ótimo fotógrafo do inerte, não é? Quer dizer, do que está agarrado à terra. Mexe, tudo que não mexe. Tu não deixas escapar. Mas as tuas imagens têm uma estética. Há nelas uma preocupação estética muito forte, que é a tua, não é? Que foi construída, possivelmente. Sim. Não é a simples atitude de um fotocopiador que passa sobre uma paisagem e que reproduz aquilo, não é? Há uma... carro da Google. Sobes, vais, fazes plongé, contra-plongé, usas grandes angulares, aumentas o campo, reduzes profundidade de campo, portanto, todas essas técnicas da fotografia, vê-se que há essa preocupação, mas parece que não queres assumir muito isso. Eu faço isso tudo intuitivamente. Eu acho que era o Bill Brandt, um fotógrafo inglês, que dizia que a técnica era algo que aprendíamos para depois esquecer. E é como andar de bicicleta ou conduzir um automóvel, que é uma atividade mais complexa. Nós aprendemos a conduzir e ao princípio temos de estar concentrados no travão, no acelerador, o volante, etc., toda a sinalética. E depois fazemos tudo intuitivamente. E é assim que eu uso a fotografia. A minha relação é muito intuitiva. Acho que é muito importante ter o conhecimento da técnica para conseguirmos fazer aquilo que queremos e não deixar tudo à máquina, particularmente agora que as máquinas quase fazem tudo sozinhas. Mas, de facto, as questões técnicas interessa-me dominá-las, mas depois usá-las muito intuitivamente, sim. E as estéticas também. As estéticas é um princípio. Não? Sim. Tiveste também na arquitetura, tem essa preocupação estética, sim, não é? Porque eu, embora me considere mais próximo de um certo documentalismo do território,
Depois a comunicação, e como faço milhares e milhares de fotografias e tenho que sempre fazer seleções, de facto tenho que escolher fotografias que comuniquem melhor aquilo que quero. E aí, de facto, tenho que tomar opções e tenho que ter cuidados, enfim, estéticos, diria, mas também é como a técnica, é tudo muito, muito intuitivo. Okay. Eu acho que qualquer pessoa tem uma forma de comunicar própria, tem uma linguagem, é como escrever um texto. Independentemente da habilidade literária de quem o faz, uma pessoa consegue, ao fim de alguma prática, identificar os seus autores. E na fotografia é um pouco isso também. Cada um tem quase um código genético de ferramentas que usa e tem uma linguagem da qual não se consegue libertar, mesmo que queira. É difícil. E tu identificas-te com algum fotógrafo? Há fotógrafos que eu admiro profundamente, sim. E conheces bem a obra deles? Sim, relativamente bem. Os pioneiros da fotografia americana, para mim, são fascinantes. Walker Evans? O Walker Evans é mais tardio, mas, por exemplo, o Carlton Watkins, o Timothy O'Sullivan e há, assim, outros, e mesmo europeus, o Atget, que é um bocadinho mais tardio no espaço urbano, mas era gente que olhava para a paisagem como se fosse pela primeira vez, e era de facto. Eram lugares que nunca tinham sido fotografados, e é a postura do fotógrafo perante o espanto e a grandiosidade da natureza, sem qualquer artifício artístico, diria eu, de manuseamento de qualquer natureza. Isso para mim é assim uma coisa muito bonita e muito genuína. E de facto tenho um grande fascínio por esses iniciais. E depois há outros recentes, não é? Por exemplo, o Walker Evans, acho magnífico. Os pioneiros da cor, o Eggleston e o Stephen Shore, enfim, os Becker, Bernie Hilda Becker e mais gente que há, assim, absolutamente, o Robert Adams, mais do que o Ansel Adams. Eu admiro o Ansel Adams no sentido em que ele usou muito bem a identidade da paisagem americana na sua tradução fotográfica. É assim que eu interpreto. Os americanos não têm a história que nós temos de povoamento de milhares de anos, e agarram-se à questão da paisagem. O Ansel Adams foi um ótimo tradutor daquela paisagem americana e ajudou, quanto a mim, à identificação dos americanos com o seu território. E isso é um grande serviço que a fotografia pode fazer, é valorizar a paisagem. E também como teórico, também foi importante para a fotografia a nível mundial, não é? Teórico nas questões práticas, sim, não é? Do John System. Exatamente. Tu, há bocado, quando falaste do Atget, muitas das fotografias do Atget de Paris, não é? De fachadas de prédios e fachadas, lojas e enfiamentos. Muitas dessas imagens era para depois vender a pintores. E, de algum modo, isso vês a fotografia como aquele conceito do isto já foi, quer dizer, fotografas porque aquilo vai desaparecer e queres documentar, queres deixar aquela imagem para as gerações vindouras? Tens também esta ideia? Não tenho muito essa. Eu já fiz trabalhos específicos, por exemplo, eu registrei praticamente todo o Vale do Guadiana antes da construção da barragem do Alqueva e tive essa preocupação, queria fazer esse reconhecimento da paisagem, como fiz também com o Vale do Tua, e fiz um livro sobre o Tua, antes da construção da barragem. Mas geralmente fotografo as coisas assim, porque, por um lado, porque gosto muito de caminhar por esse país fora, e por outro, depois é construir coisas, objetos de comunicação e muitas vezes as coisas são transformadas sem que eu tenha bem a noção de que isso venha a acontecer de forma mais ou menos rápida, se bem que saiba que tudo se transforma bastante rapidamente. E acho que a fotografia aí tem um papel muito importante na leitura da passagem do tempo, não é? Nós sabermos interpretar a forma como estamos a alterar o território que habitamos. Tens a noção que o território hoje, a sua transformação é mais rápida do que foi nos anos 80 e 90? É muito mais rápido, incomparavelmente, sim. A todos os níveis, mesmo o mais interior e recôndito, notas essa mudança?
é curioso e paradoxal que mesmo as paisagens que estão a ficar mais desertificadas de população humana têm marcas mais densas de ocupação humana, isto é, as eólicas, há uma rede de estradas mais complexas, autoestradas, etc. E há as agriculturas intensivas e depois há campos que são abandonados e que são um pouco devolvidos à natureza, conforme as regiões do país. Mas noto que, para qualquer lado que se olhe, há marcas mais densas de povoamento humano. Tu, de algum modo, podemos te considerar semelhante àqueles fotógrafos que acompanharam as sociedades geográficas do século XIX, não é? Estou-me a lembrar de ingleses que correram pelo mundo para documentar como é o planeta, não é? Eu admiro, lá está, como os pioneiros americanos, é um bocadinho isso, sim. E depois chegavam dessas viagens e faziam conferências nas sociedades de geografia para mostrar o mundo, não é? Aos seus concidadãos, as pessoas, as tribos, a paisagem, os animais, não é? Sim, sim. Portanto, aí é uma componente etnológica que tens, mas também não é muito, não é? Porque não, etnológica é mais ligada à paisagem, humanas, só e à transformação da paisagem. Sim. Nunca se vê o homem, vê-se o efeito do homem no teu trabalho. Sim, é mais isso. A não ser nas cidades em que as pessoas estão nas ruas. Mas procuro, muitas vezes, são fotografias sem presença humana, se bem que eu acho que o homem está sempre presente nas imagens, pela forma como transformado, registro a transformação, e o meu próprio olhar é um olhar, eu diria, antropológico, não é? De alguém, de um humano sobre a paisagem. E ao fotografares no espaço urbano, mas não apresentando pessoas, não o estarás a transformar quase num espaço não urbano. O urbano, a premissa tem a ver com a habitação, com pessoas, com circulação, não é? Eu acho que não. Quer dizer, o Atch é um ótimo exemplo porque as fotografias dele, a maior parte, não têm pessoas e isso dá-lhes uma grande singularidade. São opções, muitas vezes as pessoas queixam-se entre aspas, chamam-me a atenção porque é que não há pessoas e nas fotografias. Há uma coisa curiosa, é quando há uma pessoa numa fotografia, as pessoas quase sempre fixam-se na pessoa. E dão menos importância ao espaço. Este é um aspecto. E depois eu procuro também uma fotografia que não seja demasiadamente antropocentrada, diria eu. Isto é, não estou a pôr um espelho à minha frente ou à frente da nossa espécie, estou a tentar um olhar mais neutro de nós próprios. Isto é, fotografar o espaço liberto de humanos, quase como se pudesse ser outro animal a fazer esta leitura. Sim. Na paisagem e na cidade menos, noto no teu trabalho que fotografas tanto os grandes espaços, não é? Com grandes angulares, mas em que se vê o espaço, as montanhas, e depois também uma atenção muito grande aos pormenores na natureza, no campo, por assim dizer. Na cidade tens menos pormenores. Também vou tendo coisas mais recentes que ando a fazer agora, porque eu ando a fotografar todas as cidades portuguesas, ou pelo menos as continentais. Dou alguma atenção aos detalhes também, a aspectos de como as formas as pessoas utilizam, e às vezes dos próprios automóveis e da vegetação que se vai implantando. Assim, entre as pedras do passeio, mas continuas a ser atraído por roupa a secar. Sim, também. E detalhes assim, alguns mais estranhos, também tenho fotografado bastante. E, portanto, vais fotografar o que para ti é mais estranho, ou seja, é o que não faz sentido naquela paisagem, é o que é irruptivo, ou... Eu tento não ter um juízo demasiado crítico em relação àquilo. A minha ambição era fotografar tudo de uma forma mais ou menos neutra e devolver, mostrar às pessoas como é que é o espaço, né, em toda a sua complexidade, como é que é o espaço que habitamos. E é isso, basicamente, que eu tento transmitir. Sim, mas sabes que essa transmissão através da fotografia pode condicionar quem vê, não é? Porque claro, condiciona se fotografares com uma grande angular ou com uma teleobjetiva, estás a condicionar a percepção
do monumento ou da igreja. Não ou há da graus Câmara, zero da representação. Sim. Isto há sempre opções que se tomam e mesmo questões, às vezes, políticas, etc. São interpretações Portanto, tens que o autor consciência faz. disso e também Sim. utilizas isso no teu trabalho. Sim, eu utilizo o meu olhar o mais livremente possível. E depois as pessoas podem interpretar de formas muito diferentes. Mas gostava que, na questão do documentalismo, fixar o que é este Portugal que habitamos neste momento, neste hiato em que eu vivi, não é? No fundo, em que fiz fotografia. Isso gostava que fosse uma peça que fosse útil mais tarde para saber como são certos arquivos do passado, não é? Sim. Sim, e grandes campanhas, por exemplo, em França que fizeram, que é a Datar, não é? Que percorreram vários fotógrafos o território. Cá tivemos daquilo que é o Jorge de Barros, não é? Que fez um pouco isso. Mas a Gulbenkian também acho que... Eu assim de forma sistemática, e temos o Artur Pastor, que também agora foi recentemente divulgado, tem um trabalho muito interessante por todo o país. Mas esse tinha uma componente mais estética e quase de antropologia, não é? Sim. Das pessoas. E temos o Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, dos arquitetos, que foi feito entre 55 e 60, publicado em 61, quanto a mim é uma obra notável de divulgação do espaço português. Do espaço construído. Não do espaço construído, mas também paisagem. Também tem paisagem. E da relação da arquitetura com a paisagem. E achas que a fotografia hoje, há vários fotógrafos a fotografar a paisagem, seja no espaço urbano, seja em espaço não urbano, estão a criar uma nova paisagem? Será que as imagens estão-nos a devolver um espaço que não é o real? Ou por ser mais estético ou mais bonito? Não, isso acho que não. Acho que as interpretações são tantas, se bem que depois há sempre modas, diria eu, e há um afunilamento de certas linguagens, mas é tão diversificada a paisagem que eles fazem interpretações e depois há sempre leituras diferentes e há depois várias ciências que estudam estas questões. De maneira que os fotógrafos fazem parte do sistema em que vivemos e eu acho muito bem que haja diferentes olhares e cada um pense na sua forma de representar a paisagem, mesmo quando às vezes na direção das escolas haja uma certa forma de, que eu diria, condicionar a liberdade criativa dos seus autores. Tu no início começaste a fotografar essencialmente a preto e branco, não é? Sim. Os teus trabalhos são tudo. Durante quantos anos é que ainda continuas a utilizar o preto e branco? O preto e branco, não. Já não? Eu quando comecei a usar houve um período de sobreposição, eu comecei a usar o digital em 99 e deixei de usar o preto e branco e o analógico em 2006. De maneira que tive ali 7 anos de sobreposição, porque gostava a fazer certos trabalhos. Por um lado, o digital ainda estava numa fase inicial, não é? Acho que as câmaras eram substancialmente mais caras do que são hoje e de menor qualidade, e eu ainda conseguia muito melhor qualidade, por exemplo, com a Hasselblad do que com o digital. E então, depois, quando o digital atingiu uma certa qualidade, eu fiquei só no digital, deixei de usar o preto e branco. Eu, o preto e branco, gostava muito, como eu fiz arquitetura, associava um pouco ao desenho e a um fazer muito quase manual de todo o processo. O digital vinha já com a cor embutida, digamos assim, e eu gostava-me de desperdiçar aquilo e depois achei que o mundo mudou, a forma de, não direi de fotografar, mas de toda a questão técnica, menos a ótica, obviamente, mas a questão do processamento das imagens mudou profundamente e eu mudei com o mundo. Acho que eu sou um evolucionista convicto e acho que quando o mundo muda, o melhor é nós adaptarmos e seguirmos, apanhar a onda, digamos assim. Portanto, adaptas-te ao mundo, às condições técnicas. Sim. E não abandonas nunca a paisagem. Sim, não. E uma certa forma de olhar, se bem que a forma depois de comunicar e há outras ferramentas que vou adicionando. Senti cada vez mais, por exemplo, a necessidade de escrever sobre certos aspectos de como interpreto a fotografia
E porque há um momento em que eu acho que não consigo dizer com a fotografia tudo aquilo que quero, e então recorro à escrita e outras representações gráficas, a mapas, a quadros, diagramas, e gosto desta forma de ir acrescentando camadas ao meu fazer e depois trabalhá-las de modo a expô-las e partilhá-las com um público mais abrangente. E esta ideia da caminhada, não é? Porque arrancas, pode ser aquele projeto diagonal, for aqui uma semana a caminhar. Foram 15 dias. 15 dias a caminhar. Caminhar ao oblíquo. Foi desde o Penedo de Durão, Freixo de Espada à Cinta, até o Cabo da Roca. Foram 530 km. E sempre de seguida, nunca interrompeste? Nunca interrompi, sem apoio de ninguém. Sim. Só com uma carga de telemóvel, a dormir no campo, sempre. Conta já agora, o que é que levaste contigo? O que é que levava uma pequena tenda individual, 2 sacos de cama assim fininhos, meio quilo cada um, se não estou em erro. Depois roupa e alimentação, basicamente. E a câmara fotográfica com 5 baterias. Eu levava um telemóvel, portanto tinha uma carga para 15 dias. Usava o telemóvel de 2 em 2 dias só para comunicar com a família. E em alguma situação, por exemplo, se eu precisasse de uma emergência, ter que chamar o 112 ou qualquer coisa, eu também tinha essa função. De maneira que ainda cheguei ao fim com 10% da bateria. E depois levava cartões de memória para a câmara. Portanto, levava 5 baterias, sabia que cada bateria dava para cerca de 1500 fotografias. Tinha essa contabilidade toda feita, estimava aos 15 dias, de maneira que tinha 500 fotografias por dia para fazer. E aí era uma limitação grande, que eu fotografo mais do que isso. Mas tive que ser mais racional. Veio só uma lente de 50mm e costumo usar sobretudo um zoom 24-105. Qual é a marca de câmara que usaste? Foi uma Canon 5D Mark II. Que é pesada, ainda assim. É um bocadito, sim, mas pronto, isso. E foi isso. Depois a mochila, 2 mudas de roupa. Eu sabia que só ia ter o primeiro abastecimento alimentar ao 8º, 9º dia de caminhada, de maneira que tive que levar alimentação para esses dias todos. E porque durante esses primeiros 8 dias não te cruzaste com ninguém? Cruzava-me com pessoas ocasionalmente, sim, nos campos e assim. Portanto, mas em aldeias não entravas? Aldeias só entrei no início, porque estavam no percurso e ainda eram terras baixas, porque o objetivo da viagem era percorrer a Cordilheira Monte Junto Estrela, ir começar na Serra da Estrela, atravessei o Douro e depois comecei a subir. Subi à Serra da Estrela, depois era a Serra da Alvoaça, a Serra do Açor, ou a Serra da Cebola, a Serra do Açor, Serra da Lousã, Alveiazer e depois Candeeiros e Monte Junto. Portanto, andaste sempre nos 800, 900 metros. Andei sempre em cotas altas. Sim, volta e meia na ligação baixava um pouco, mas a ideia era percorrer esse eixo montanhoso que separa, segundo Orlando Ribeiro, o Portugal Mediterrâneo a sul do Portugal Atlântico a norte, que é a grande barreira geográfica que, no fundo, torna Portugal um país tão rico também em termos climáticos. E esse percurso desenhaste-o por GPS? Como é que foi nas cartas militares, sobretudo. Eu usava muito as cartas militares, porque voltamos à história da internet, não havia, quando eu comecei, o Google Maps, essas ferramentas agora muito boas. E eu usava as cartas militares e foi aí que desenhei todo o itinerário e que levei depois comigo. E depois nesses sítios, sei lá, 900 metros no meio da Serra da Estrela, como é que sabes para que lado é que tens de ir? Era pela crista sempre, e era simples. E que é fácil, que eu nunca estive lá em cima a pé, não tenho a mínima ideia. Aí nesse caso concreto é fácil. Tive alguma dificuldade, foi ali no Pinhal, entre a Serra da Lousã e depois a Serra dos Candeeiros. Há ali uns troços de pinhal com estradas que estão sempre a ser mudadas, que aquilo é tudo plantado de vez em quando, alteram os caminhos. Aí tive dificuldade, mas nada de muito, assim, nunca houve grandes desvios ao itinerário. Também houve uma vez na Serra dos Candeeiros em que me deparei com uma grande pedreira porque tinha a cartografia desatualizada. Tive que voltar para trás e contornar, mas foi pacífico o itinerário. Vês a caminhada também
como um conceito da arte em si. A própria caminhada também associa-se... Sim, no fundo faz tudo parte deste bolo da vida que levo, no Entramos fundo. um pouco no universo dos percursos psicogeográficos, não? Sim. Dos anos 60, não? Das vanguardas, Sim, sim. da Amish Fulton. Exatamente. Depois há um outro caso... a Landarte, não é? Do Richard Long e claro. assim esses... E do Carneiro, do Sim, Porto também, Carneiro. que fez Eu fui aluno dele, curiosamente. Foste? E fiz um livro sobre ele. Ele fez alguns trabalhos sobre a natureza, não é? Nas pedras, com percursos, fotografava e montava, não é? E pioneiros em Portugal, sim. E há uma pessoa muito curiosa, o Werner Herzog, não é? O cineasta alemão, que tem um livro que é o Caminhar no Gelo. Delicioso. Não, penso que não é. Que saiu, tinha uma amiga que vivia em Paris. A tradução portuguesa é o Caminhar no Gelo. Eu tenho alguns ali em cima. Sim. E é uma história fascinante do caminhar não para chegar a um lugar, mas para que a pessoa com quem ele se vai encontrar durar mais tempo. Sim. Portanto, uma caminhada cada vez mais lenta para que ela consiga viver muito mais tempo, não é? Que é para fascinante. que o possa receber quando ele chegar. No fundo, ela estava à espera dele. Então não morria enquanto ele não chegasse, e ele vai lentificando a sua viagem, não é? Que é uma delícia. E ele faz muitas viagens também. Portanto, digamos que na caminhada, na paisagem, seja na paisagem não urbana ou urbana, há muitas atitudes que o ser humano tem, não é? Quando faz isso. Tu tens uma atitude específica, pensas sobre isso? Eu acho que um dos fatores que nos tornam humanos é justamente o caminhar. E acho que a grande expansão do Homo sapiens pelo planeta foi a caminhar e foi sempre à procura de recursos, e eu acho também com uma grande curiosidade pelo conhecimento da Terra. E nesse sentido, cada vez que caminhamos, de alguma forma, estamos a repetir esse gesto primordial que nos faz humanos. A própria postura vertical parece que chama, obriga quase a caminhar. A mobilidade é uma grande conquista da biologia e nós seguimos esse caminho. E depois eu acho que é uma forma de libertar a cabeça e de nos abrir ao mundo e de refletir sobre uma série de questões. O Aristóteles dava aulas, dava aulas a andar mesmo, com os seus discípulos. E isso é muito interessante, porque eu acho que liberta a cabeça, o próprio ato de caminhar. Põe todo o organismo a funcionar. Pronto. Lubrifica. Portanto, incentiva um pensamento mais linear e menos circular, não é? Quando está sentado, talvez... Eu nem sei se é linear, é mais explodido, diria, em todas as direções. Pois, o ser humano vem da água, junta a água para o interior. E achas que neste momento está a voltar para a água, está a voltar para o litoral? Não. Enfim, eu não sei, não sou especialista nessa questão, mas vem de África. Acho que sítios relativamente longe do mar, onde houve condições para, enfim, comunidades de símios evoluírem para a nossa forma atual, não é? Isto há 6, 7 milhões de anos. Não acho que estejamos a voltar à água, isso... Os turistas estão, não é? Tem uma apetência pela praia. Pela praia, mas não vamos, de certeza, pelo caminho que estamos a levar, ganhar, como as baleias, por exemplo, que são mamíferos, não é? E à partida já viveram em terra e voltaram para a água e desenvolveram uma série de ferramentas, barbatanas e capacidade pulmonar para estar grandes. Há sempre solução para um ser biológico sobreviver no planeta. Enquanto houver as condições que temos neste momento, eu acho que sim, que a vida se vai manter independentemente do que nós fizermos ao planeta, com formas mais ou menos complexas, a vida vai permanecer enquanto tivermos água no estado líquido, basicamente. Agora vamos falar um pouco sobre a arquitetura no teu trabalho. Como é que, digamos que,
temos de um lado a arquitetura, a fotografia, a paisagem. Será que é a arquitetura que liga tudo isto, que dá consistência, porque já tens um trabalho nesta área consistente e muito focado, já lá vão 30 e tal, 40 anos, não é? Desde Sim. 82. Achas que foi a arquitetura que consolida isto ou não? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Eu já fazia fotografia antes de estudar arquitetura e, aliás, eu cheguei a equacionar ir, por exemplo, para Belas Artes em vez de arquitetura, mas achava que a arquitetura me daria uma melhor estabilidade profissional e gostava muito de arquitetura. E fiz arquitetura e depois houve ali um período em que estava mais ou menos de candeias às avessas, diria assim, com a arquitetura, mas depois reconciliei-me e acho que o meu trabalho tem muito a ver com a arquitetura e que a minha formação em arquitetura foi muito importante pela forma como eu faço fotografia e como interpreto todo o sistema fotográfico, no fundo. Do ponto de vista estético ou outro? A que nível? Outro mesmo. Eu acho que a arquitetura é uma coisa maravilhosa em termos conceptuais, não é? É a construção de um habitat humano. Acho que uma das grandes mais-valias, diria, da nossa evolução biológica é justamente a construção da arquitetura das cidades, como sendo a construção mais complexa que algo que uma espécie viva alguma vez construiu neste planeta. E eu gosto de pensar que faço arquitetura com as fotografias, mesmo conceptualmente. A construção de uma casa, essa exposição Fuga de que falámos, ou outra que fiz mais recentemente, o ano passado, na Biblioteca Nacional, que se chamou Terra Mineral, Terra Vegetal, era no fundo, é quase uma proposta de arquitetura que faço a partir da fotografia. É uma representação da Terra num espaço contido, em que há uma dimensão de arquivo vivo, de memória, que relaciona espaço e tempo. No fundo é isto. E a arquitetura acho que tem isso. É quase como uma casa que eu construo virtual, para onde convido os amigos, enfim, pessoas próximas, ou quem queira conhecer o meu trabalho, a passar uns momentos. E eu acho isso interessante, este conceito alargado da arquitetura, uma espécie de metáfora do habitat humano. Portanto, há esse conceito, essa ideia conceptual que a arquitetura te deu para consolidar, digamos que as imagens particulares sobre a paisagem, não é? Criar uma paisagem, digamos, quase total, ou com tendência para uma paisagem total de um território, mas depois também tens a componente do arquivo. Achas que a arquitetura também foi importante? Acho não é? Que Os sim, arquitetos sim. guardam as plantas e guardam aquilo tudo em dossiês, não é? Sim, Sempre sim, tudo sim. fantástico. Foi aí que aprendeste a fazer isso? O arquivo, eu costumo dizer que sou desorganizado por natureza, mas que o trabalho me obrigou a ser organizado. Como fazia muitas fotografias, e particularmente num livro que fiz com um grande amigo, o Álvaro Duarte Almeida, que foi meu professor, que foi o Portugal Património. Eu fotografei entre os anos 2000 e 2005 e os livros só começaram a sair em 2007. E eu tinha que ter toda a informação rigorosamente organizada, porque se não soubesse onde as fotografias tinham sido feitas, elas eram inúteis. Tinha que voltar aos sítios, repetir, e isso era inviável no caso. E então essa questão do arquivo foi crescendo pela necessidade de gerir um número muito elevado de imagens. E depois alarguei o conceito de arquivo a outros aspectos do meu trabalho. Sim, mas depois o que estava lá exposto nessa exposição do arco, já não sei se estavam fisicamente, se não, passe-partout, pequeninos. Sim, molduras feitas até a própria moldura cartão. em papel de cartão, aquele que se usa nas maquetes de arquitetura. Sim, não é? sim. Caixas, ou seja, tu fazes tudo, não fazes as máquinas e os filmes porque já existe outra tecnologia. Mas tu gostas desse fazer, de criar tudo o que é necessário para essa casa que é a paisagem, adapta-la a ti. Não há nada no mercado que digas, olha, isto é bom. Tens sempre tu a adaptar e fazer. Isso também é assim uma espécie de pau de dois bicos. Isto é, por um lado eu tinha vontade de fazer coisas
E por outro, tinha a necessidade de baixar sempre mais os custos daquilo que fazia. Essas molduras que eu faço em papel e cartão, aquilo não chega a €1. Se eu comprasse uma moldura num sítio, enfim, com um mínimo de qualidade, são valores muito mais elevados. De maneira que, e isto também vinha de uma certa habilidade manual que eu trazia da arquitetura, do hábito de fazer maquetes de edifícios, não é? Dos projetos de arquitetura que ia fazendo na escola, e adquiri esse hábito e depois fui fazendo molduras para os meus trabalhos, que saía muitíssimo mais barato e, no fundo, viabilizava-me os projetos e permitia-me viver daquilo que gostava. Era tão simples como isto. Isso obrigou-me enfim, a procurar soluções para sobreviver. Por outro lado, em termos de mercado, diria que há menos gente a ganhar à minha conta, mas permite-me a minha sobrevivência no alimento, uma rede, mas permite-me a sobrevivência a fazer aquilo que gosto. E depois vou desenvolvendo vários tipos de moldura diferentes, sempre adaptadas a necessidades, ao espaço concreto, etc. Aos projetos, cada projeto é pensado individualmente, não é? Sim, sim. Mesmo os livros não há uma coerência editorial, tem vários formatos, várias cores, várias formas, não é? Isso também, porque foram feitos ao longo de muitos anos. Eu neste momento tenho trabalhado com o Museu da Paisagem e os livros são quase sempre do mesmo formato e já têm uma maior coerência entre si, mas estou sempre disponível para fazer outros formatos conforme a situação. E fotografias? Vendeste alguma vez fotografias? Nunca fizeste portfólios com tiragens mesmo e com edições? Nunca tentaste vender? Muito raramente. E pouco vendo também. Estou fora desse mercado da arte fotográfica, diria assim, das galerias. Já fiz parte, mas há uma série de normas e de códigos do fazer da arte que eu depois sinto-me preso e gosto mais de fazer o que me apetece, completamente livre para o que quiser. Sentes-te preso a nível técnico? Tem que ser, só que para expor tem que ser neste formato ou naquele? Nesse também, mas é mais em termos conceptuais e responder a certas expectativas de um público, de um galerista, do que for, e isso não me interessa mesmo. Quero fazer o meu trabalho e é muito à volta da paisagem e da representação do espaço português. Portanto, a única forma que tens de rentabilizar economicamente este trabalho é com projetos, com entidades, não é? Exatamente. E é através de edições de livros. Sim. Os livros ganham-se muito pouco, porque direitos de autor é difícil, porque vendem-se poucos livros. Os direitos de autor são sempre uma percentagem das vendas, de maneira que é assim um valor quase irrisório. E encomendas só para fazer levantamentos, sei lá, de uma cidade ou de um pequeno território, não existem. Não há ninguém em Portugal que faça. Geralmente, quando eu faço isso, sou eu que o projeto nasce de mim. E proponho a uma entidade, a uma câmara, por exemplo, ou através de um grupo local, o que for. É assim que eu faço. Agora, ser contactado por uma câmara, por exemplo, para fazer um levantamento é relativamente raro. Tive agora um caso com Lousada, por exemplo, mas é relativamente raro. E achas que isso era interessante? Por exemplo, as câmaras fazerem então as câmaras agora, e com o problema da habitação, imagino que vai haver aí de alterações, seria interessante documentarem, não é? Eu acho que há uma generalizada iliteracia espacial no nosso país, o que leva a uma qualidade de arquitetura muitíssimo baixa e quase caótica, e era muito importante as câmaras assumirem as rédeas por um lado, os mapeamentos fotográficos levam a um maior conhecimento do espaço e, por outro, podem estimular a qualificação do espaço através de intervenientes também qualificados, dos arquitetos, engenheiros, enfim, das pessoas que lidam com o desenho do espaço urbano. Lembro-me, não sei se polémica, mas tanto se falou da arquitetura dos imigrantes, não é? No interior do país, principalmente no norte, não é? Nas beiras e no norte, que traziam os planos das vivendas da Suíça e de França e os chalés, não é? E da polémica que isso foi. Mas isso também é interessante, penso que também achas interessante, porque digamos que
o ser humano e a paisagem a mover e a fazer e a andar, não é? Portanto, digamos que não há um plano pré-definido, tudo igual, aqui como no Alentejo, não é? Que é as casas brancas com aquela faixa azul, não é? No norte e no centro, cada pessoa fez o que quis, não é? Por um lado, isso também é interessante, ou não? Tu, como arquiteto e como fotógrafo, tens opinião diversa sobre isto, não? Eu lamento um pouco o rumo que as coisas levaram. Isto é, eu acho que não houve... O país enriqueceu, digamos assim. Houve, com o fim do Estado Novo, do antigo regime, houve e particularmente depois da entrada na União Europeia, houve muitos recursos a chegar, económicos ao país, uma grande modernização, e não houve capacidade de desenhar o país. Eu não direi planificar, mas ter técnicos à altura. Isto levou um rumo muito... É muito feio o que vemos nas periferias das cidades, por exemplo, nas aldeias, nessa questão das casas dos imigrantes, mas que também são um espelho, ou são a reação à enorme pobreza em que viviam e a necessidade de ter casas decentes. E depois havia muito pouca cultura visual e arquitetónica, e fizeram-se coisas, de facto, pouco integradas na paisagem e seguindo uma tradição de construção que era muitíssimo interessante, a arquitetura tradicional, sim, mas que era um reflexo também de uma grande pobreza. E essas, sim, casas dos imigrantes podemos considerá-las feias ou de arquitetura bastante desqualificada, mas as pessoas viviam muito melhor nessas casas do que nas casas tradicionais, com áreas mínimas, muitas vezes frias e com um mínimo de condições de habitabilidade. Tu ainda viste muitas dessas aldeias, não é? Que referes, com as casas em pedra. Sim, sim. Que criam, quando olhávamos ou estávamos nessas ruas, estávamos quase como na Idade Média, não é? Um pouco. Sim, para mim, eu tenho a ideia que isso era a Idade Média, não é? Pré-romano. Porque muitas aldeias só tiveram eletricidade a partir de 1970, 71, sim, e água canalizada só já em meados dos anos 80, não é? Sim, sim, sim. Portanto, aquilo era praticamente a Idade Média. E hoje eu pelo menos quando passo e vou a algumas aldeias, quase já não se vê, essas casas estão todas abatidas. Estão uns montes de pedras e depois já estão novas casas. Essas primeiras dos imigrantes também já estão velhas, não é? E escuras, não é? Porque não foram repintadas, mas já há novas, e de vez em quando aparece um exemplo da nova arquitetura, não é? Ali no meio daquilo, que também é incrível, não é? Sim, sem dúvida. Não, há um fenómeno muito curioso com essas casas de imigrante, porque eles saíram na década de 60, 70, e depois tiveram filhos, os filhos cresceram já num país estrangeiro, vamos pôr França, e os filhos fazem lá a família e depois têm filhos lá, muitas vezes casam com francesas, gente local, e já não querem voltar para cá. Sim. E depois os imigrantes de primeira geração tentam voltar, mas como têm os filhos e os netos fora, acabam por passar muito pouco tempo e regressam, e essas grandes casas de imigrante, grandes, enfim, generosas em termos de área, acabam por ficar abandonadas, ou praticamente abandonadas, e é uma coisa assim paradigmática e estranha, a forma como essa paisagem rural hoje existe, no fundo. E estes novos projetos arquitetónicos, o que é que achas? No meio daquilo é muito estranho, não é? Temos uma aldeia que tem essas casas de pedra e muitas vezes granito já sem telhado, e muitas vezes é um monte de pedras que está ali. Depois tens uma de imigrante e depois tens eu quase que diria um bloco, um cubo. Parece que caiu ali, com uma piscina, com relevado, com um Tesla à porta, não é? Como é que reages em relação a isto? Eu nem sei o que diga, mas é o correr dos tempos. Sim, Eu acho que há uma certa saudade dessa ruralidade, que as pessoas urbanas muitas vezes não associam à pobreza em que se vivia, nem têm bem a noção disso. Sim. Mas procuram depois construir casas com ótimas condições, como se estivessem numa cidade, mas em meio rural. No fundo, compram o silêncio, o sossego, essas coisas que se têm longe dos grandes centros urbanos. Em termos de paisagem, digamos que urbana, ao nível destas vilas, isto para ti é interessante. Eu acho interessante esta diversidade, até um certo caos, não é?
depois são umas viradas para poente, outras para nascente, quer dizer, não há uma orientação, não só solar, mas de organização arquitetónica das casas, não é? Que eu acho que os arquitetos gostam disso, não é? Organização e orientação, mas em Portugal isso não existe, não? Pois, eu acho que em todo o Mediterrâneo é assim, todo o Mediterrâneo europeu, não é? Não estou a falar do Norte de África, mas acho que há pontos em comum, que somos bastante indisciplinados na forma como nos relacionamos com a Terra e como construímos. Depois, à medida que caminhamos para Norte, as coisas vão sendo mais arrumadas e é o nosso modo de fazer. Não sei bem, lamento sempre que haja poucos arquitetos às vezes a intervir e que não haja uma maior qualificação espacial de tudo, desde as periferias das cidades até às aldeias. Depois há projetos turísticos, enfim, às vezes compram partes de aldeias e tentam requalificar aquilo. Enfim, há uma série de... Ora, nada bate... Não há, mas isso não acho mal, é um pouco a expressão da liberdade em que vivemos, que acho ótima. Era bom é que houvesse liberdade com qualificação espacial. Não existe liberdade, mas depois a qualidade do espaço fica aquém. Tens fotografado ou tens andado aqui nos arredores de Lisboa? Sim. E notas uma mudança, não é? Até das pessoas que habitam os espaços. Também há alterações a nível das casas. O que é que sentes quando, desde os anos 80 ou 90 para agora? A população é muito dinâmica. Então, aqui nos arredores de Lisboa, vêem-se cada vez mais nepaleses e paquistaneses, além dos afrodescendentes, enfim, das populações que vieram das antigas colónias, chamemos-lhe assim. Há um grande dinamismo populacional. Pronto, eu gostava que houvesse condições para toda a gente viver com dignidade e ter qualidade e ter espaço. Lá está, vou sempre ter ao mesmo, ter espaços de qualidade e dignos para habitar. E achas, não me parece, mas não conheço bem, que eles alteram o espaço, sei lá, alteram as casas como nós fizemos com as marquises e com... Isso eu acho que não. E com avançados, eles não mexem na arquitetura nem nos espaços. Muitas vezes têm poucos recursos, essas pessoas, e habitam de acordo com o nosso padrão. Com o que está construído. Depois têm hábitos culturais diferentes, mas em termos de arquitetura não acho que se reflita. Acho que não se reflete mesmo. Pode haver mais construção, mas a construção é sempre regrada pelos municípios, não é? Pelo licenciamento, e então aí não se nota. Não há formas alternativas de habitar que não seja... E mesmo os processos construtivos são aqueles que sempre utilizamos. Enfim, tijolo, o betão, o vidro, o ferro, etc. Vamos voltar agora à fotografia. Deixamos a paisagem e as arquiteturas com... tentar ver o futuro, ou que ainda tens bastante futuro, não é? Ainda estás numa idade, digamos que no apogeu. No apogeu assim não diria, porque este trabalho sobre a paisagem exige capacidade física. Eu já estou numa fase mais descendente e tenho uma ótima relação com isso. Sim, mas os meios técnicos cada vez também são mais fáceis, não é? Sim, mas o caminhar não se altera. Sim. Isso é sempre andar aí com os pés, com as botas no terreno, e isso não há. E há coisas duras que exigem uma certa componente física que se vai perdendo, não é? E que conselhos é que poderias dar a um jovem fotógrafo que gosta de fotografar paisagem, gosta da paisagem? Que conselhos é que lhe darias? Eu diria, sobretudo, para ser livre e fotografar aquilo que gosta e que se sinta bem ao fazê-lo. E, de preferência, com cultura visual, que estude, ou que, enfim, que leia, que use diversas fontes, que não siga modelos muito fechados, de modas, diria, de fotografia, e, basicamente, que seja livre e que tente comunicar aquilo que sente quando caminha pelas paisagens. E que faça um trabalho singular de acordo com a sua própria natureza. É aquilo que eu tento fazer.
procurar a sua linguagem, não é? Sim. O que é que, e para isso é preciso fazer, não é? Claro. Tem que se fazer e ver o que é que está ali. E não ir com ideias muito feitas, isto é, deixar-se embeber pela natureza do que vê, no fundo fazer de baixo para cima e não de cima para baixo, não ter um projeto e depois aplicá-lo a uma paisagem onde nunca esteve, mas ter um projeto sim, mas aberto, que lhe permita usar coisas que aprende durante o próprio ato fotográfico. Acho que isso é importante. Para mim é. Isso faz-me lembrar o Elliot Erwitt, que era o fotógrafo que fotografou aquelas fotografias que ainda aparecem muitos cães, não é? Sim, sim. Alexandre Marchiano. E diz ele que quando veio da tropa já começou a fotografar, acho que durante a tropa, depois quando saiu, ao fim não sei, 1, 2, 3 anos, foi ver as provas de contacto e apercebeu-se que ele não tinha essa noção que a maior parte das fotografias eram com cães. Portanto, digamos, para um jovem que quer fotografar a paisagem, outra coisa é ir fazer, não é? De espírito aberto e livre, e usufruir e divertir-se, e depois ver o que é que tem, o que é que está ali, perceber qual é o núcleo do seu trabalho. É. E depois, em função disso, fazer ajustes sucessivos, eventualmente regressar, fotografar outros aspectos, enfim, escrever, o que for. Tentar comunicar algo desta complexidade toda em que vivemos. E achas que hoje em dia, com o digital, com a tecnologia digital, que é diferente das provas de contacto, não é? Pegávamos uma prova de contacto e víamos tudo o que estava ali. O digital hoje é difícil ter essa noção de conjunto. Eu uso como é que fazes? exatamente o mesmo princípio. Eu faço provas de contacto digitais, contacto entre aspas, não é? Ponho num A4 48 fotografias, 8 vezes 6, portanto 8 colunas, 6 linhas, e isso permite-me ver rapidamente tudo o que produzi. Agora é tudo em ecrã, já não imprimo nada. Sim, sim. Que até do ponto de vista ecológico claro, é muito melhor. É muito melhor. Mas tenho uma das formas do arquivo é manter esse conceito das provas de contacto, e depois também faço todas as fotografias com 960 pixels, portanto um formato pequeno, com poucos capa, que me permite ter rapidez. E depois nesses softwares de manuseio de imagem, ou mesmo no explorador do Windows ou no Finder do Mac, ver rapidamente aquilo que fiz. E em relação às máquinas, a tecnologia está como nos computadores, não é? Todos os anos com mais capacidade, mais pequeno, mais leve. As óticas é que se mantêm mais ou menos. Pois, ainda são em vidro, não é? Sim. Ainda um destes dias estava a ver, que já foi lançada há 1 ano ou 2, não é? Também ando um pouco atrasado em relação a isto, aquela Hasselblad X2D, ou que é, 100 milhões de megapixels, não é? Isso não te entusiasma aumentar a qualidade do registro fotográfico do documento? Ou não? Quer dizer, entusiasma, mas eu trabalho, isto é, tenho determinadas necessidades e há outras que não tenho, isto é, nunca faço provas muito grandes a exigir fotografias muito pesadas. E nesse sentido, e como faço muitas, não dá para usar. Daria, mas isso ocupa depois tudo muito mais espaço e é tudo muito mais caro e depois não tenho orçamento, não é? Pois, claro, sim. Mas isso seduz-me, essas coisas, sim. Embora não o use de acordo com as minhas necessidades. É curioso que nesta alteração de tecnologia, nestas câmaras já sem espelho, nós já não temos contacto visual direto com a realidade. Isto é, eu comprei recentemente uma câmara, olho pelo visor e ela mostra-me um LCD, e depois tem um outro LCD atrás. Já não há aquela coisa do pentaprisma em que uma pessoa olhava e via, através de um dispositivo óptico, a realidade. Agora não, é tudo mediado. E é uma diferença curiosa. Nós já estamos a ver a fotografia, estamos a ver no visor a fotografia, e depois tem o histograma, diz logo se há áreas queimadas ou áreas excessivamente escuras. Isso é interessante. Isso é interessante, ou o que é que altera? Que é que achas interessante? Eu acho que estamos cada vez mais afastados da realidade, digamos assim. Ou melhor, estamos a criar a nossa própria realidade.
Porque isto é tudo inventado, no fundo, não é? A vida na Terra, ela própria, isto é um penedo incandescente, quando o Sistema Solar se formou há 4,65 mil milhões de anos. Depois houve condições para o aparecimento da vida, e eu enquadro todo o presente na história da evolução da vida na Terra. Nada daqui é posto, veio por OVNIs ou quer que seja. Nós somos uma espécie que conquistou uma série de vantagens evolutivas sobre todas as outras e estamos a criar o nosso próprio mundo. E a fazer as nossas invenções e a tentar sobreviver cada vez mais tempo. No fundo é essa a lógica da vida, mantém-se. Mas achas que isso é uma atitude de distanciamento do ser humano da realidade? De fuga? Não, eu acho que a realidade é cada vez mais complexa. A realidade é a realidade. É sempre o caldo em que vivemos. É cada vez mais complexa e mais caótica. Eu interpreto a vida de uma maneira geral, como a construção da ordem contra a entropia. Nós funcionamos como organismos porque somos uma manifestação de ordem. Enfim, a visão, o movimento. Se a entropia fosse demasiada, era impossível a vida. A segunda lei da termodinâmica diz que os sistemas aumentam de complexidade ao longo do tempo. Diz outras coisas, mas esta é uma das ideias fundamentais. E o que eu acho curioso na história do universo, por um lado, o aparecimento da vida, que aparentemente é uma aberração, mas que é feita a partir de 6 elementos químicos da tabela periódica, e que depois se vai tornando cada vez mais complexa, de alguma forma mais entrópica, mas com unidades de ordem que são os organismos, nós, por exemplo, como o corpo humano. E eu acho que nós reproduzimos nos nossos fazeres esta leitura do mundo também. Isso é uma coisa muito curiosa. E a nossa procura da ordem gera cada vez mais entropia, como no caso de um arquivo, não é? E isso é muito bonito de refletir sobre isto e como é que podemos conseguir a ordem e onde é que essa ordem nos leva. Portanto, estamos sempre a tender para... Estamos sempre em perda, no fundo. Sim, mas sempre a tender para o equilíbrio e para a ordem, não é? Sim. É isso que procuramos. Como a homeostase, não é? Do nosso organismo, sempre a tender para o equilíbrio. E sempre a desequilibrar, não é? Mas deixando um rastro de entropia e de desordem cada vez maior. E esse aumento dessa entropia, digamos que com a introdução dos computadores, é geométrico, deixou... digamos, ser aritmético, tens alguma noção? Sim, tens essa noção? É exponencial. Onde isto nos leva, não sei, mas... Ou seja, e também, será que ficamos mais confortáveis com a intermediação, não é? O produto da intermediação do que a própria realidade? Ou seja, ao nível... Quer dizer, eu prefiro ver umas imagens de paisagem do que ir à própria paisagem, não é? Porque posso escorregar num musgo, ou está a chover, ou está muito calor, não é? Pois. Estar a ver um livro de paisagem. Olha, agora, que ainda no outro dia dizia isso a alguém, gostava de ir aqui. E eu, isso, ou sei lá, ou porque está em guerra, ou está muito calor, então vamos aqui, passamos 1 hora no Google Maps e vamos fazer viagem no Google Maps, não é? Quer dizer, esta possibilidade... Digamos que o produto da intermediação pode ser mais interessante que a realidade em si, não é? É mais seguro, estamos no ar-condicionado, quer dizer, isto hoje o ser humano tem, e entra com os novos, aqueles os óculos, não é? A realidade virtual, hoje temos cada vez mais possibilidades de existir, de nos divertirmos, de tudo, não é? Sim. Eu acho que criamos camadas de realidade cada vez... É diferente tudo. Porque continua a haver a realidade arcaica, diria. Aqui há tempos tive uma experiência que foi descer ao Vale do Coa, ali perto de Vila Nova de Foscoa, e depois subir um troço do vale, e depois aquilo recebe a Ribeira de Massueime. E ali estava completamente longe parecia que estava num mundo quase pré-histórico, antes do povoamento humano, por exemplo. E aqui é uma experiência muito bonita que é raríssimo conseguir já em território português, por exemplo. Consegue-se no fundo dos vales. Porque no topo das serras, mesmo pouco povoadas, vê-se sempre no horizonte as eólicas e outras marcas de povoamento. E ali estava longe do mundo. E é uma experiência riquíssima,
pensar que estamos ali num ambiente muito arcaico, diria, muito antigo, e depois subimos e chego ao carro e já estou outra vez em plena civilização contemporânea. E eu acho que é possível experienciar essa natureza quase intacta e, ao mesmo tempo, o extremo mais afastado, que é viver numa cidade rodeado de computadores e dispositivos eletrónicos, essas coisas todas. E tudo isto convive ao mesmo tempo. Eu gostava é que não se perdesse a tal natureza, porque aparentemente é fundamental para a nossa sobrevivência. Essa experiência no vale que tiveste, como se estivesses, sei lá, no Quaternário ou antes, não sim, é? Nessas zonas primordiais, fez-me lembrar a ideia do feto no ventre da mãe. Será que é esse ninho, sentiste isso? Isso foi uma relação emocional que tiveste nesse momento, não é? Sim, sim, sim. Um bocadinho. É um pouco estar na origem, não é? Estavas confortável e... Estava. Eu senti-me quase contemporâneo dos gravadores, das gravuras do Coa há 20 e tal mil anos. Era um pouco isso, só que, claro, estou sempre tenho uma câmara, vou com uma câmara fotográfica sofisticada, com roupa, com calçado adequado e sei que aldeias lá em cima. Sim, e tens uma garrafa de água e tens uma sanduíche que eles se calhar na altura não tinham, não é? E andavam aflitos para ver se apanhavam um coelho para comer. Era isso, claro. Quer dizer, isto é muito interessante aquele tempo, mas muito duro, não é? Sem dúvida. E hoje podemos experienciar um pouco isso, mas com um conforto com segurança enorme. E conforto de alimentação, não tem nada a ver. E agora, para finalizar, projetos, o que é que vais continuar com o procedimento que fizeste até hoje? Estás a ver outras possibilidades, sei lá, ir fazer caminhadas e paisagens noutros países? Não, vais continuar por Portugal? Eu vou continuar por Portugal. Eu nunca tive grandes recursos e Portugal permite, com uma grande informalidade, ir a qualquer lado. Com custos relativamente reduzidos, claro, tem sempre a deslocação, mas vou continuar por Portugal, volta e meia saio, mas saio pouco, e interessa-me imenso a questão de Portugal, por um lado, porque vivo aqui e gosto de falar a língua que as pessoas com que encontro falam, dá-me assim um conforto muito grande, porque a minha atividade acaba por ser um bocadinho estranha, porque eu tiro muitas fotografias e as pessoas muitas vezes não entendem, ficam desconfiadas, e então eu falo com elas, explico e digo o que é que ando a fazer. De maneira que vou pontualmente, faço projetos fora, mas tudo o que parte de mim é sobre Portugal. Projetos, eu agora ando a fotografar, por exemplo, as cidades, todas as cidades, são 159 cidades cá em Portugal, e eu gostava Portanto, cidades, com o estatuto de cidades. O estatuto administrativo, por exemplo, ontem fotografei Póvoa de Santa Iria, Alverca e Vila Franca de Xira. As três cidades num dia. As três cidades num dia. Porque tenho princípios metodológicos fechados, que são cerca de 2, entre 2 e 4 horas por cidade. E depois estou no centro, faço um percurso circular mais ou menos. O centro a mais Câmara antigo. Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, por exemplo, Vila Franca. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, são casos um bocadinho diferentes porque são malhas muito complexas. Mas no caso de Vila Franca, onde é que começaste? Por acaso comecei num sítio periférico perto da Praça de Torres, onde estacionei o carro, e depois fui para norte, fui direito à parte mais antiga, passei ali pelo viaduto da A1, que para mim é uma área incrível, e depois fui descendo até à Câmara Municipal, aquele edifício da Patriarcal, enfim, a Igreja Matriz, e depois também bairros periféricos, aquelas ruas mais apertadas do centro mais antigo, e depois bairros periféricos, já de blocos de habitação, altos, uma arquitetura contemporânea, enfim, isso. De maneira que isto aplica mais ou menos o mesmo princípio a todas estas cidades, e vou fotografando, porque eu tenho que impor alguns limites, porque senão nunca mais... Por exemplo, em Vila Franca, nessas ruas estreitas, fotografas o alinhamento dos prédios, fachadas... Sim, detalhes. Sim. Às vezes uma montra, uma porta, os enfiamentos muitas vezes. Depois é muito curioso ligar a própria topografia com uma ocupação orgânica do território, com ruas sinuosas, coisa que se perde depois
já em tempos contemporâneos, em que há uma maior capacidade técnica de traçar ruas a direito e modelar o terreno como se quiser, edifícios mais altos, ruas mais largas, enfim. Depois há a relação com o rio, no caso de Vila Franca, não é? Isso é tudo muito interessante para mim. Depois os grandes eixos viários, neste caso Norte-Sul, a N10, enfim. É isto. E já tens apoios para isso, para esse projeto? É um livro ou ainda não? Se calhar vão ser vários projetos que vão sair daqui, mas gostava de apostar na edição e depois logo se vê se tenho a oportunidade de expor. Mais tarde vou pensar nisso. Neste momento foi mesmo... Eu tenho um projeto concreto, já com outros autores, mas isso prefiro não revelar, que deverá avançar para o ano. Só que depois, como me pus a fotografar, surgem outras ideias a partir deste conceito de cidade e um mesmo levantamento pode dar origem a vários projetos distintos. E eu gosto muito disso, quer dizer, é ir para o campo e depois, à medida que fotografo e vejo o que vou fazendo, aquilo dá origem a outros produtos. Está sempre a desdobrar, não é? Está sempre a desdobrar. Isto é quase um labirinto, é sempre assim. É por isso que eu recomendo quem trabalha nestas áreas que comece a trabalhar, enfim, sempre com os custos, eu diria, controlados, conforme os recursos que cada um tiver, mas que o ideal é, começando, começam a surgir ideias, quase como cogumelos, de derivações que podem ser desenvolvidas. Está bem, penso que já sabemos qual é o futuro, vai ser as cidades portuguesas, não é? Que vai ocupar quanto tempo? Mais um ano, dois? O levantamento, se calhar, entre este ano ficam praticamente tudo feito, eventualmente início de 25. E depois tem outros projetos também. E vais continuando sempre a fotografar, não é? E a fazer caminhadas. E são quase sempre revisias. As cidades eu já as fotografei todas. Sim. Mas de outro ponto de vista e com outras metodologias e com outro olhar, porque o nosso próprio olhar também se transforma ao longo do tempo e temos outras preocupações. E nunca tive esta ideia, porque já consegues fazer isso, que é revisitar os mesmos locais e fotografar no mesmo sítio e isso que já alterou tudo. Eu lembro daquela exposição, acho que nos anos 80, as Esquinas do Tempo, do pessoal do Porto, não sei se era o grupo IF, não é? Que fez sobre fotografias do século XIX, tentaram ir ao mesmo local, não é? Com o mesmo enquadramento. Eu fiz já esse exercício com o Orlando Ribeiro, com fotografias do espólio do geógrafo. Orlando Ribeiro, e já fiz com o meu próprio trabalho em Guimarães, curiosamente. Fotografias do final dos anos 80 e 90, início de 2000, e já se notam diferenças impressionantes, em alguns casos, de intervenção, de alterações da paisagem em 2 décadas. Portanto, a fotografia da paisagem, um pouco como toda a outra, que é infindável, não é? Há sempre coisas novas a fazer e a descobrir, que o próprio território se transforma e oferece coisas novas. Depois há, conforme a luz, as estações do ano, enfim, fotografar com chuva, sem chuva, dia, noite, são ilimitadas as possibilidades de trabalho. Portanto, o que tens a dizer essencialmente é fotografar, e se possível todos os dias, e olhar para o que se fez e continuar. Eu há trabalhos que tenho que partem de encomendas, de propostas que são feitas, e há outros que partem de mim, a maior parte do meu trabalho parte de mim, que depois tento arranjar financiamento, e muitas vezes é começar com qualquer coisa que gostemos de fazer e aquilo começa a desdobrar-se e aparecem projetos e ideias sempre novas. O importante é não parar nem ficar à espera de alguma coisa, porque não é boa conselheiro. O ser humano tem que andar, senão não evolui. Não é? Muito bem. Duarte Belo, obrigadíssimo por esta conversa. Espero que as pessoas gostem e que partilhem, e para divulgar não só a fotografia, mas uma atitude tão focada em um trabalho tão forte, que acho que é sempre de valorizar. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo, Agostinho. Cá estamos na luta, como costumo dizer. Até à próxima. Até à próxima. Depois talvez vamos fazer um podcast quando saírem os livros das cidades, ou esse trabalho das cidades. Depois podemos ir aí ver o que é que se passa com as cidades. Muito bem, vamos a isso. Adeus. Ok, obrigado.